A paz do Senhor, amados irmãos. Que bom estar na casa de Deus. Com muita alegria quero compartilhar. Tá bom. Obrigado. Obrigado, Figério. Livro do profeta Isaías, capítulo 43. Assentados mesmos. Isaías 43. Glória a Deus. Perdão, me perdoe. Isaías 54, desculpe. É que eu também vou ler daqui a pouco Isaías 43, desculpe. Isaías 54. Eu quero ler esse primeiro. Do versículo 1 ao versículo 7. Diz assim a palavra de Deus: Canta alegremente, ó estéril que não deste a luz. Exulta de prazer com alegre canto e exclama, tu que não tivestes dores de parto. Porque mais são os filhos da solitária do que os filhos da casada, diz o Senhor. Amplia o lugar da tua tenda, e as cortinas das tuas habitações se estendam. Não o impeçais, alonga as tuas cordas, e firma bem as tuas estacas. Porque transbordarás à mão direita e à esquerda, e a tua posteridade possuirá as nações, e fará que sejam habitadas as cidades assoladas. Não temas, porque não serás envergonhada. E não te envergonhes, porque não serás confundida. Antes te esquecerás da vergonha da tua mocidade, e não te lembrarás mais do opróbrio da tua viuvez. Porque o teu Criador é o teu marido, Senhor dos exércitos é o seu nome, e o Santo de Israel é o teu Redentor, e ele será chamado o Deus de toda a terra. Até aqui, até o versículo 5 apenas. Louvado seja o nome do Senhor. Você acredita? E é muito importante saber se você acredita ou se você vai responder, porque eu estou perguntando e você quer ser gentil comigo. Você acredita que Deus tem coisas novas para cada um de nós? Nós já ouvimos tanto falar disso, né? Deus tem coisa nova para nós. Mas será que a gente acredita nisso? Porque assim, se é verdade, por que as coisas novas não estão acontecendo? Agora sim, eu lá em Isaías 43, o 18 e o 19, diz assim, olha o que Deus falou para o povo de Deus. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Ou seja, não deposite a tua fé, a tua esperança, a tua confiança naquilo que já passou. Não se firme nisso. Não se firme nas coisas que já passaram. E o versículo 19 ele diz, eis que eu farei uma coisa nova. É uma promessa de Deus. Eis que eu farei uma coisa nova. E agora sairá a luz. Ele está dizendo, vai brotar, vai aparecer, vai acontecer. Você vai ver isso acontecer. Porventura não a sabereis? Eis que porém um caminho no deserto e rios no ermo. Ermo quer dizer um lugar vazio, um lugar seco, um lugar que não tem vida. Um lugar ermo. Deus está falando, eu vou fazer coisa nova,
está saindo a luz, está vindo a luz, e você vai ficar sabendo disso. Você vai ficar sabendo disso. Eu vou colocar lá no deserto, onde só tem sequidão, eu vou pôr um rio lá. No lugar que não tem nada, eu farei brotar ali, como que ele diz? Versículo 19. Porei um caminho no deserto. Lá, porque o deserto é areia, é terra, é pedra. Sabe? Não tem, tanto é que se você se perder no deserto, se você não tiver algum instrumento de localização, uma bússola, alguma coisa, e souber usar isso, você se perde, porque não há caminhos. Às vezes a gente está na vida se sentindo assim. Parece que nós não temos um caminho, não sabemos para onde ir. Não sabemos por onde vamos passar. Porque estamos numa situação tão difícil que não vemos saída. Não vemos saída. Eu vou pregar sobre esse texto, acho que pela segunda vez, mas eu já estou pregando diferente do que eu preguei a primeira. Glória a Deus. Mas eu quero seguir, porque aqui, sabe, tem mensagem que Deus dá, e quando eu refleti sobre essa mensagem, e essa semana eu voltei a meditar nela, e assim, parece que tem mensagem que todo mundo precisava escutar. Todo mundo precisava ouvir. Né? Então, como eu sou o pastor que visita as igrejas, né, eu prego às vezes a mesma mensagem. Teve uma mensagem que, coitada da minha esposa e do pastor Abel, toda vez que a gente saía para viajar, eles estavam juntos, e eu pregava a mesma coisa. Né? Foi uma mensagem que Deus deu acerca de João Batista. E eu falei, eu preciso pregar essa mensagem nas igrejas. Então eles estavam juntos, eu ficava ouvindo a mensagem. Né? Acho que ouviram tanto que seriam capazes de pregar melhor que eu já. Glória a Deus. Mas isso acontece. Essa aqui é a segunda vez. É a segunda vez. A primeira vez que eu preguei foi lá na Bahia. Não em Cocos. Lá no norte da Bahia, em Juazeiro. Mas às vezes a gente se sente assim. Sabe? Como se a gente estivesse no deserto, sem rumo, sem nada que pudesse saciar a nossa sede. E era isso mais ou menos que o povo de Israel estava vivendo. Por isso que eles estavam passando. E Deus começa a falar com eles, presta atenção. Deus começa a falar usando a figura de uma mulher estéril, que era uma das maiores desgraças que podia acontecer no lar, numa família do povo de Deus. Principalmente, hoje em dia, tem muitas famílias que optam por não ter filhos. E os que têm, quer ter um só ou dois. Né? Eu, como sou filho único, eu sempre falo, tenha mais um pelo menos. Para mim fez falta. Está fazendo falta o irmãozinho? O irmãozão agora já, né? Está fazendo falta. Mas a família opta em ter um só, ter poucos filhos, ou não ter nenhum. Mas naquele tempo, as mulheres que não podiam gerar filhos, elas eram desprezadas, elas eram zombadas, elas eram escarnecidas. E era assim que Israel se sentia. Era assim que o povo de Deus se sentia. Como alguém que tinha perdido toda a honra, todo o brilho, toda a beleza, e só zombaria, só escárnio vinha sobre eles. Então Deus começa usando essa figura, porque eles entendiam bem isso. Eles sabiam o que significava para uma mulher ser estéril. Então Deus começa falando da mulher estéril como figura de linguagem para Israel, para Jerusalém, porque Deus sabia que eles iam entender bem o que Deus estava querendo dizer. Eles sabiam como para eles era importante uma mulher poder gerar filhos. E ele começa justamente falando isso. Porque esse texto do livro do profeta Isaías, ele fala exatamente de um propósito, de um projeto de restauração que Deus tem para Jerusalém. Um propósito de restauração. E justamente ele usa a mulher a mulher estéril, porque através desse simbolismo, Deus começa a desafiar o povo para se preparar para aquilo que ele iria fazer. E ele faz esse desafio exatamente a partir do verso 2. Ele fala no verso 1 da mulher estéril, e no verso 2 ele começa a lançar os passos, as etapas que seriam vencidas, que precisavam ser seguidas para que aquele povo, e hoje para que eu e você,
possamos alcançar as coisas novas de Deus. Se você acredita que Deus tem coisa nova, você precisa prestar atenção nessa mensagem. Porque aqui Deus vai falar algumas coisas muito, muito importantes. Tudo que Deus fala é sério, tudo que Deus fala é importante. Mas Deus vai falar agora acerca desse assunto, de você experimentar coisa nova, sair dessa mesmice espiritual, material, emocional, sentimental, sair dessa situação e começar a vislumbrar alguma coisa grande, alguma coisa maior, alguma coisa melhor que Ele está preparando para nós. Aleluia. Você deseja isso? Então, quando Ele fala, amplia o lugar da tua tenda, estendam-se as cortinas ou a lona da habitação, não impeças, alonga as tuas cordas e fixa bem as tuas estacas. Ele está dando aqui alguns passos, algumas orientações do que o povo deveria fazer. E serve para nós o que nós devemos fazer para sair da situação que nós estamos. Porque se eu acredito que Deus tem coisa nova, e eu não vou querer aquilo que é de Deus. Houve uma época, pastor Márcio, lá no deserto, que o povo chamou o maná de pão vil. Sabe, a hora que a gente começa a não gostar mais daquilo que Deus está dando para nós, a situação é difícil. Alguma coisa de muito errado está acontecendo com a nossa vida. E o povo ficou lembrando, era cativo, mas esqueceu do cativeiro. Apanhava, mas esqueceu dos açoites. Era oprimido, mas esqueceu da opressão. Mas lembrou da carne, lembrou do alho, lembrou do tempero. Né? E falou, nós não temos nada para comer nesse deserto, a não ser esse pão vil. É por isso que eu gosto, Nércia, daquele versículo do Salmo 37, que diz, agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Sabe, queridos, a gente precisa ter prazer no que Deus tem preparado para nós. Sabe por que tem gente que não quer ficar firme nos caminhos do Senhor? Porque não se agrada daquilo que Deus tem para dar, se agrada daquilo que o mundo está oferecendo. Então se agrada do vício, se agrada da festa, se agrada da prostituição, se agrada dos prazeres, mas não se agrada daquilo que Deus quer derramar sobre os céus na nossa vida. E a proposta de Deus nessa noite é que nós comecemos a olhar com outros olhos aquilo que Ele quer nos dar. Que nós comecemos a nos interessar por aquilo que Ele quer fazer. Porque os dons de Deus, as bênçãos de Deus são perfeitas. A palavra diz que o que Ele dá, o que vem de lá de cima, é dom perfeito. É dádiva perfeita, aleluia. E eu fico assombrado porque, às vezes, as pessoas vivem a vida toda sem experimentar momentos especiais. Eles se acostumam a ser crente, mas não vivem coisas novas na presença do Senhor. Nessas recomendações que Deus dá no versículo 2 de Isaías 54, eu vejo aqui 5 recomendações. Através delas, Deus está desafiando o povo a crer nas suas promessas. Eu quero trabalhar cada uma delas com vocês. Eu sei que, às vezes, eu acabo excedendo um pouquinho o horário, mas eu vou tentar ser objetivo. Então, Deus quer que nós creiamos nas suas promessas. Você crê na promessa de Deus? Você crê na palavra de Deus? Você crê no que está escrito nesse livro? Você crê naquilo que o profeta falou para a tua vida nessa noite? Você toma posse, irmã, que recebeu uma palavra profética? Você toma posse disso aqui na presença de Deus? Porque Deus fala, e quando Ele fala, Ele está falando, eu quero fazer isso na tua vida. Mas se eu não creio, se eu não dou importância, Deus não vai fazer. Porque Ele não vai dividir a sua glória com ninguém mais não. Aleluia. Eu lembro que uma vez eu preguei sobre fé ativa e fé passiva, não é o assunto de hoje, mas às vezes a nossa fé é passiva. Eu creio, mas um dia Deus faz. Eu creio, mas um dia dá certo. Eu creio, mas se Deus quiser, Ele vai fazer. Isso é fé passiva, aquela fé que não se mexe. Aquela fé que não toma decisões. O pastor falou na ministração das ofertas, né? Tem coisa que Deus vai dar, mas tem coisa que eu tenho que fazer. Tem coisa que é você e eu que temos que fazer.
E fé ativa é aquela fé que fala, não, eu creio, então eu vou fazer. Eu vou tomar posse, aleluia. Eu vou começar a andar nesta promessa. Eu vou começar a viver como se já tivesse alcançado. Eu já falei para vocês que quando nós estávamos congregando na igreja ali do São João Clímaco, eu tinha perdido o meu carro, eu fui para a igreja, eu pedi para lá para dar um testemunho. E eu fui na frente da igreja e dei testemunho. Irmãos, eu vim aqui dando testemunhar para os irmãos que Deus vai me dar um carro assim, dessa cor, Deus vai me dar um carro. E eu não tinha carro, não estava vendo carro para comprar, não tinha dinheiro, não tinha nada. Na semana seguinte eu estava com o carro, nós estávamos com o carro. Não é verdade, Nerson? Quando você anda na palavra, como você se move dentro da promessa, não tem quem segure. Não tem quem segure, queridos. Vamos lá então. Vamos ver as recomendações. Primeira recomendação, amplia o lugar da tua tenda. Amplia o lugar da tua tenda. Deus está falando assim, começa a enxergar um pouco mais longe. Começa a esticar, a estender a tua visão. Até onde você quer estender a tua tenda? Ele está falando de ampliar a visão. Até onde você quer? O pastor mencionou aqui que quem semeia pouco, colhe pouco. E quem semeia muito, colhe muito. Ou seja, é o mesmo princípio. Até onde você quer chegar? Qual é o novo de Deus que você quer receber? Amplia a tua tenda agora, não fica preso. Não fica preso na mesmice, não fica preso na acomodação espiritual, sabe? Não fica preso na tua zona de conforto, não fica preso, satisfeita com aquilo que você já tem e deixando de viver as promessas de Deus. É isso que Deus está falando, não fica preso nisso. Nós temos um exemplo muito bom na Bíblia, Deus tem vários, aliás, mas ele tem um exemplo muito bom que serve bem aqui, quando ele fala com Abraão. Abraão já tinha recebido a promessa de Deus, Abraão já sabia que ele seria pai de uma grande nação, mas ele ficava lá na sua tenda de noite, talvez pensando, mas eu sou velho, minha mulher é velha, já cessou o tempo dela dar à luz, mas não vai dar jeito, é aquilo que foi falado, olha, não se fie nas tuas circunstâncias, não se estabeleça em cima das tuas circunstâncias. Promessa de Deus vai além do entendimento. Promessa de Deus vai além daquilo que o homem pode conceber. Então ele está dizendo, amplia a tua visão. E ele chegou para Abraão, Abraão, não é aí dentro da tua tenda que você vai conseguir crer na palavra. Sai daí, sai um pouquinho daí, olha para o céu, vê as estrelas. Você consegue cantar? Não consigo, Senhor. Pois é assim, você precisa visualizar. Você precisa enxergar o tamanho da bênção de Deus. Você precisa enxergar o tamanho da bênção. E para isso você vai ter que dar uma mexida aí e sair da tua zona de conforto. Amplia a tua visão. Ele está dizendo assim, não vão ser as tuas circunstâncias que vão determinar o que vai acontecer na tua vida. Não vai ser aquilo que você está vivendo hoje que vai decidir o que você vai viver amanhã. É isso que Deus está falando. Ele está trazendo para nós um despertamento. Aleluia. E ele está dizendo assim, olha, quem está na tua frente não é o teu problema, quem está na tua frente sou eu. Queridos, quem está na frente é Deus. Quem está na tua frente é o teu Deus. É o Senhor dos exércitos que está contigo, diz a palavra de Deus. E se é Ele que está na frente, quem pode contra o Senhor? Quem pode contra o Senhor? Aleluia. Quando Deus muda a visão de Abraão, sabe, a idade avançada deixou de ser importante, a idade de Sara, ou as condições físicas agora de uma mulher já idosa deixaram de ter significado, porque ele conseguiu sair da zona de conforto e conseguiu vislumbrar a grandeza do que Deus queria fazer.
Muitas pessoas estão paralisadas, espiritualmente paralisadas, porque estão presas nas suas circunstâncias, estão presas no seu passado. Por isso que eu li lá no capítulo, no 43, não, olha, deixa as coisas passadas para trás. Sabe, nós temos que aprender a lidar com isso, meus queridos. Nós temos que aprender a lidar com as coisas passadas, sabendo que elas não têm mais, só serviram de experiências, boas ou ruins, não importa, mas aprendemos com elas. E já sabemos o que não devemos fazer daqui para frente. Já sabemos qual é o caminho que não devemos seguir, para não cair no mesmo erro. Então, o que aconteceu no passado serve de instrução, mas não serve para mais nada. Não determina o futuro, não determina a minha realidade, não determina o que vai acontecer daqui para frente. A não ser que eu fique olhando para trás. Aí eu não consigo enxergar a frente. Amplia a tua tenda, Deus está dizendo. Amplia a tua tenda, igreja. Amplia a tua tenda, homem e mulher de Deus, aleluia. Porque Deus quer mudar as tuas circunstâncias. Hoje Deus te trouxe aqui, porque Ele quer mudar as circunstâncias e as tuas limitações, aleluia. Às vezes, por causa das dificuldades, eu tô lutando com o cabo aqui, viu? Então, e como eu sou meio atrapalhado, eu tenho medo de enroscar, arrancar tudo aqui. Mas às vezes, queridos, os desafios, as dificuldades, a limitação que nós vivemos, como nós não temos coragem de reagir, como nós não temos coragem de sair dessa situação, de largar isso para trás e avançar, o que a gente faz? A gente diminui a expectativa. A gente deixa de acreditar que vai alcançar coisa melhor, que vai viver coisa melhor. Isso é nivelar por baixo. Certa vez, quando Deus usa o profeta Ezequiel para falar da restauração do templo, ele critica o povo, porque o povo na restauração queria pôr o limiar das portas, o limiar de Deus no limiar das portas do templo. Ele falou, estão pondo os seus umbrais comparando com os meus umbrais, o seu limiar junto com o meu limiar. Deus está dizendo, não é igual, os teus limites são poucos, mas os meus limites são muitos. As minhas alturas são eternas. Você está entendendo? Sim ou não? Ou você está tão assustado com o pastor Leonardo hoje que não consegue nem falar. Não nivela por baixo a tua vida não, querido. A gente crê que tem um Deus grandão, a gente crê que Deus é forte, que Deus é poderoso, que Deus vai fazer infinitamente mais. A gente crê em tudo isso, mas fica limitado. Mas, sabe, eu estou aqui está bom. Sabe, eu prefiro não acreditar e me decepcionar. Desde quando Deus decepciona alguém? Mas vamos à frente. Aleluia. Aí ele fala, estenda a cobertura da tua habitação. Ele fala, amplia a visão. Amplia a tua tenda. Mas continua debaixo do manto. Todo mundo gosta dessa palavra hoje em dia, né? Uma palavra que não é moderna, mas que adquiriu um significado especial, principalmente para os pentecostais. Todo mundo gosta de falar do manto. Aquele varão é do manto. Aleluia. Eu não entendo muito bem o que significa isso, mas vá lá, né? A gente imagina que seja coisa boa. Mas eu estou falando aqui, olha, quando ele fala, estenda a cobertura da tua habitação, ele está falando, ele está falando de cobertura, ele está falando de proteção, ele está falando do perigo que nós corremos quando nós começamos a querer andar com os nossos próprios pés, do perigo que nós corremos quando nos esquecemos que é Deus quem está fazendo, não somos nós. Eu saio da cobertura quando eu começo a achar que sou eu que estou fazendo. Deus vai dando bênção, vou prosperando, vou crescendo, meu ministério vai prosperando, eu vou ficando famoso. As pessoas começam a me invejar. Aí eu falo, não, eu sou bom. Eu sou o cara. O que eu estou fazendo? Eu estou saindo debaixo da proteção. Eu estou fugindo da cobertura de Deus.
Então eu devo enxergar longe, mas até onde a proteção de Deus puder me levar. Porque não adianta eu desejar aquilo que Deus não vai aprovar. Não adianta eu querer aquilo que Deus não quer. Não adianta eu querer chegar no lugar que Deus não preparou para a minha vida. Não adianta eu querer ter o ministério que Deus não escolheu para mim. Não adianta. Se mantém debaixo da cobertura. Isso também significa permanecer debaixo de cobertura espiritual, porque como Deus exerce a sua autoridade sobre nós? Através das pessoas que Deus coloca sobre nós. Através das pessoas que Deus coloca sobre a nossa vida como autoridade espiritual. Quando eu deixo de buscar a cobertura, quando eu quero fugir da cobertura espiritual do meu líder, do meu pastor, da minha líder, da minha pastora, não importa, da pessoa que Deus colocou sobre a minha vida, quando eu começo a querer sair fora, eu estou saindo fora do plano de Deus também. Porque Deus é um Deus de princípios, e Deus é um Deus de autoridade. Deus é um Deus que trabalha dentro da lei que Ele estabeleceu. Nosso Deus é um Deus que trabalha sempre na legalidade. Deus não trabalha na ilegalidade. Ele nunca vai aprovar. Minha filha estava contando o caso de uma moça que começou a frequentar, acho que foi um grupo, não lembro, a Natália é capaz de lembrar melhor do exemplo lá, e se apaixonou pelo líder dela. E ele é casado, então ela está orando para ele separar o marido da esposa e casar com ela, porque na Bíblia está escrito que a glória da segunda casa vai ser maior que a primeira. Porque quem quer andar errado, acha até base bíblica para isso. Quem quer fugir da cobertura de Deus, encontra a resposta bíblica para isso. Porque o diabo está prontinho para me fazer acreditar naquilo que ele quer que eu acredite. E se eu não tenho o escudo da fé, se eu não tenho a palavra de Deus, se eu não tenho ali a armadura de Deus, ele vai conseguir colocar. Não, está vendo? Está na Bíblia isso. Está na Bíblia, você tem direito. Eu não sei quem é a pessoa, também não interessa, mas eu estou usando como exemplo, justamente por não saber e não citar o nome, que eu posso usar aqui como exemplo. Quantas pessoas, querido, quando a sua tenda começa a se alargar, quantas pessoas, quando as coisas começam a melhorar, se envaidecem, se enche de orgulho, se enche de prepotência e arrogância e acabam perdendo a bênção de Deus. Fiquem sempre debaixo da cobertura de Deus, fica sempre debaixo da cobertura dos seus líderes espirituais. Não importa quanto a tua tenda se estenda, não importa. Fica debaixo de cobertura. Aleluia. Fica debaixo do manto da humildade, do manto da submissão, do manto da unidade. E você vai ver coisas grandes acontecerem na sua vida. Amém? Aleluia, Jesus. Terceira recomendação que o texto dá no versículo 2, não o impeçais. Não o impeçais. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Não é Deus quem impede o nosso crescimento. O desejo de Deus impede se eu estiver fora da vontade de Deus. Deus não tem compromisso comigo. Deus não vai abençoar quem não tem compromisso com Ele. Então, não é disso que eu estou falando. Mas se eu sou servo de Deus, se nós somos servos de Deus, e eu quero viver a promessa de Deus, eu preciso tomar cuidado para eu mesmo não começar a colocar na minha vida os impedimentos, eu não começar a levantar coisas e situações e circunstâncias e usar isso como impedimento para Deus fazer o que Ele quer fazer. Aleluia. Tudo está relacionado com a ideia, eu já falei isso muitas vezes aqui, com a imagem que nós temos de Deus, sabe? É por isso que lá em Daniel 11:32 está escrito que o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e fará proezas. Daniel 11:32 está escrito isso, para quem está anotando. O povo que conhece o seu Deus se tornará forte e fará proezas. Se você sabe quem é Deus na tua vida, sabe, não existe motivo para você levantar barreiras onde Ele não levantou. Não existe motivo para você criar desculpas ou argumentos que não estão dentro da palavra que Ele falou para a tua vida.
Eu quero o novo de Deus. Eu quero viver as coisas novas de Deus, aleluia. São as nossas limitações que estão assim, relacionadas com o nosso conhecimento de Deus. Se Deus for Deus realmente na nossa vida, o nosso limite vai, ó. Porque o povo que conhece o seu Deus se esforçará e realizará proezas. Quanto mais eu conheço a Deus, maior é o limiar do meu conhecimento e da minha confiança. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Isso fala de relacionamento com Deus. Eu tenho que procurar conhecer esse Deus. Como eu conheço? Pela palavra, pela oração, pelo andar com Ele, pelo caminhar com Ele, por viver as experiências que Ele preparou para nós. Não fugir daquilo que Deus colocou diante da nossa frente. Sabe, irmãos, nós temos que andar no caminho que Deus estabeleceu. É por isso que Azarias, Ananias e Misael, que a maioria conhece por Sadraque, Mesaque e Abdenego, enfrentaram a fornalha de fogo ardente e saíram ilesos. É por isso. É por isso que Daniel enfrentou a cova dos leões e saiu ileso. É por isso, porque ele conhecia quem era o seu Deus. Porque se eles não conhecessem, o fogo seria maior. Se eles não conhecessem, o leão seria mais forte. E eles seriam destruídos. Mas eles sabiam que Deus era maior que o fogo. Deus era maior, é maior do que o leão. Então ele falou, não, eu estou aqui em nome de Jesus. Eu estou aqui em nome do meu Deus, aleluia. É por isso que Davi enfrentou o gigante e falou, você vem contra mim com espada, com lança, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Aleluia! Quando eu conheço o meu Deus, a minha arma se torna o nome dele. Por isso que quando eu falar em nome de Jesus, a doença sai. Em nome de Jesus, o demônio sai, vai embora. Em nome de Jesus, as portas se abrem. Em nome de Jesus, o milagre acontece. Porque eu conheço, eu sei quem é Ele, esse nome que eu estou usando, eu sei que nome é esse, aleluia. Eu sei que Deus deu esse nome e o colocou acima de todo nome. Eu sei que um dia todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Ele é Senhor, aleluia. E é por isso que Oséias, entendendo isso, profetizou dizendo assim, conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. Se nós tomarmos posse dessa palavra e colocarmos em prática, essa semana coisas grandes vão começar a acontecer. Capaz de ser ainda hoje. Aleluia. A quarta recomendação que ele dá é alonga as tuas cordas. Alonga as tuas cordas. Queridos, ninguém faz nada sozinho. Ninguém faz nada sozinho. Deus está falando de relacionamentos interpessoais, de pessoas que Ele vai colocar ao nosso lado para ajudar a fazer a tenda chegar mais longe. Sabe? Porque quando os vendavais vierem, se eu não tiver muitas cordas me ajudando a sustentar a lona da minha habitação, da minha tenda, eu vou perder tudo. E o vendaval vai vir, com certeza. Então eu preciso ter gente do meu lado. Por isso que Deus ama tanto quando a gente está reunido aqui. Ama tanto quando nós nos amamos. Ama tanto quando nós queremos viver em unidade. É por isso que Deus ama tudo isso. Aleluia. Deus ama, porque Ele sabe que a união do seu povo vai fazer com que a glória de Deus se manifeste, aleluia. Eu já preguei também aqui, eu acho, que Deus não manifesta a sua glória em altares, Deus só manifesta a sua glória em templos. No altar Deus pode até mandar fogo do céu. Quando Ele fez lá com o profeta Elias, desceu fogo do céu sobre o altar. Mas foi aquilo, passou aquilo, acabou. Tanto é que logo depois Elias foi para a caverna querendo a morte. Às vezes a gente vive de altares,
Sabe, a gente tem uma experiência religiosa ou espiritual de altares. A gente vem na igreja, canta, pronto, já ergui meu altar desta semana para o Senhor. Agora vamos lá enfrentar a batalha. Vem no culto de oração, ora, pronto, já ergui outro altar para Deus. Pronto, já senti a presença de Deus, falei em línguas. Foi maravilhoso. Mas isso são manifestações esporádicas. São manifestações pontuais do poder de Deus. E nós não conseguimos viver disso. Por exemplo, se vocês decidirem me convidar para comer na sua casa uma vez por mês, não adianta eu ficar achando, não, mas daqui um mês eu vou comer na casa da irmã, do irmão, e vou comer bastante, eu vou ficar forte. Eu vou nada, porque se nos outros dias eu também não comer, eu vou morrer. Isso não quer dizer que vocês não possam me convidar, amém? Vocês estão entendendo a palavra, né? Mas o que Deus está dizendo é o seguinte, eu preciso de me manter ligado na fonte. Eu preciso me manter ligado no ramo, na videira. Eu preciso estar preso lá, para receber todo dia. A videira não está viva, o ramo não está vivo só quando produz a uva. Ele está vivo o tempo todo. E na estação certa vem a uva, vem o fruto. A gente só reconhece o valor da videira quando ela produz o fruto. Mas para produzir o fruto, ela precisou estar ligada na videira. O ramo precisou estar ligado na videira durante o ano todo. E é isso que Deus está falando aqui. Você quer ver coisas grandes acontecer? Não fique vivendo de altares. É bom erguer altares para o Senhor. Mas Deus manifesta a sua glória só em templo. Vê lá. Onde que Deus manifestou a glória na igreja? No meio do povo. Sempre na casa de Deus. E Deus encheu a sua casa com a sua glória. E a fumaça da sua presença encheu aquele lugar, de maneira que ninguém conseguia se manter de pé na presença do Senhor. O povo teve que congregar lá da rua, porque não dava para entrar. Já pensou, irmãos? Aqui tudo vazio de gente, nós tudo e mais uma centena, ou duas, ou três, ou quatro, sei lá quanto lá atrás, lá fora, e a gente não consegue entrar por causa da presença, por causa da glória de Deus. Sabe, não precisa nem pregar, pastor. Não precisa nem pôr as mãos, não precisa fazer nada. Só essa manifestação da glória já vai fazer gente cair de joelhos no chão, confessando pecados, já vai fazer gente se libertando dos vícios, já vai fazer gente se libertando das enfermidades. Por quê? Porque a glória de Deus está na casa. E eu e você somos o templo. Aqui, ó, que tem que estar a glória de Deus. Não é aqui, é aqui, ó. Antes, quando eles não tinham entendimento do propósito de Deus, Deus se manifestava no templo físico. Mas agora diz, vocês são morada, vocês são habitação. É aí no teu coração que eu quero ficar. Todos os dias. Quem faz morada não mora uma vez por semana, mora todo dia. Se não é visitante. Glória a Deus. Você entendeu? Então vamos terminar. A última recomendação. Firma bem as tuas estacas. O que é firmar estacas? É ter posicionamento. Estacas nos remete à imagem de algo que sustenta, algo sólido, algo forte. Eu vou estender a tenda, mas eu preciso firmar a estaca. Não adianta eu crescer sem princípios. Não adianta eu crescer sem valores. Não adianta eu crescer sem posicionamentos. Porque corre o risco que muitos lugares estão correndo aí, e lamentavelmente isso acontece, em muitos lugares que são chamados de casa de Deus, onde a tenda se estendeu, as cordas se esticaram, eles tiveram unidade naquilo, e de repente a grandeza da tenda começou a encher o coração da liderança, e eles começam a abrir mão de valores, para não perder o povo. Eles começam a abrir mão de princípios, e começam a aceitar coisas que
Deus é frontalmente contra. Aleluia. Tudo aquilo que não tem fundamento na palavra de Deus, não tem firmeza. É temporário, vai passar. Surge muito no meio evangélico as ondas. As ondas, os modismos. Então teve um monte aí, nesses 60 anos de crente, já vi um monte. E tem gente aqui que tem mais tempo de crente que eu. Quantas coisas que surgiram e passaram. De repente parecia que aquele era o segredo. E todo mundo queria fazer daquele jeito. E daqui a pouco aquilo lá não tinha mais importância nenhuma, não deu resultado, não era aquilo. Porque às vezes Deus dá uma coisa extraordinária para uma igreja local. E isso não quer dizer que isso é para a obra de Deus toda. Às vezes naquele lugar Deus quer agir de uma maneira diferente. E aí os outros invejosos que ficam vendo aquela igreja crescer, porque está dentro do propósito, eles falam, vou fazer igual eles estão fazendo. Mas não buscam a Deus para saber qual é o propósito de Deus para eles. Deus tem um propósito diferente na minha vida e na vida do pastor Márcio. É diferente. Nós temos o mesmo ministério pastoral, nós exercemos liderança. Então, algumas coisas nos identificam. Mas tem coisas que Deus quer fazer, que Ele quer fazer na minha vida. Tem coisa que Deus quer fazer, que Ele quer fazer através da minha vida. E não adianta eu imitar o pastor Márcio. E não adianta ele querer me imitar. Graças a Deus que a gente não tem essa preocupação. Muitos cristãos são apenas cumpridores de ordens. Porque qualquer pessoa bem treinada pode ser um grande pregador, irmãos. Qualquer pessoa bem treinada pode ser um grande pregador. Pode trazer uma palavra bonita, uma mensagem bonita. Então, fazer, qualquer um faz. Executar, qualquer um executa. Mas o nosso coração precisa estar alinhado com o propósito de Deus. Então, não é o que eu faço que é importante, mas é o que Deus quer que eu faça que é importante. Não é o que eu acho que é importante, mas qual é a opinião de Deus a respeito daquilo que é importante. Então, eu posso até fazer. Tem gente aí que tem muita capacidade, mas está fora do propósito de Deus. Então a tua preocupação não é fazer coisas grandes, é estar dentro do propósito. Será que é isso que Deus quer para a minha vida? Será que é desse jeito mesmo que Deus quer que eu ande, que eu viva? Aleluia. E por que isso? Porque nós não dependemos de técnicas, nós não dependemos de administração eclesiástica, nós não dependemos das coisas materiais, do conhecimento humano, nós dependemos daquilo que vem do céu. A igreja depende do que é celestial, a igreja depende do que é divino, a igreja depende do que é poder, que é unção, que é virtude, aleluia. Nós dependemos do Pai, do Filho e do Espírito Santo, aleluia. Eu posso ser o camarada mais bem preparado do mundo, mas se ele não estiver aprovando o meu ministério, eu não sou nada. Aleluia! Posso até agradar a mente das pessoas, mas o coração não vai ser agradado, porque quem toca lá é somente o Espírito Santo de Deus. Aleluia! Só Ele tem esse poder de chegar aqui, ó. É por isso que a palavra diz acerca dela mesma, dizendo que ela é espada penetrante de 2 gumes e penetra até a divisão da alma e do espírito, fazendo distinção entre os nossos pensamentos, as intenções do nosso coração. Quando o Espírito trabalha, quando é Ele que fala, quando é Ele que trabalha na igreja, a palavra entra lá dentro e nós começamos a ser confrontados conosco mesmos. Aleluia! Oh, glória a Deus. Porque o que nós fazemos precisa gerar vida, pastor. Às vezes a gente se preocupa em gerar estrutura. A estrutura é bom e necessária. Mas se não gerar vida, não serve para nada. A gente precisa gerar vida. A gente precisa fazer estrutura para as vidas poderem existir e trabalhar. A estrutura é importante nessa hora.
Mas o que vai perdurar para a vida eterna não é a estrutura. Por isso que Jesus falou, vocês precisam dar fruto, e fruto que salte para a vida eterna. Fazer estruturas é fruto? É. Fruto de uma boa administração, fruto de uma boa visão empresarial. É dom, é capacidade, e é fruto. Mas é um fruto que vai ficar aqui. Agora Deus está falando, você precisa gerar fruto que chegue lá. O fruto que chegue lá. Então, pastor, como que eu devo me posicionar, pastor? Leia a Bíblia, medite na palavra, busque a Deus, seja cheio do Espírito. Aleluia. Escuta o que Deus tem falado. Escuta o que Deus tem feito perto de você, os sinais que Ele tem dado. Aleluia. Lá em Provérbios capítulo 4, versículo 20, está escrito assim, ó. Filho meu, atenta para as minhas palavras e as minhas razões inclina o teu ouvido. Outra tradução diz assim, filho meu, escuta as minhas palavras e presta atenção nos meus ensinamentos. Escutar é diferente de prestar atenção. A gente vem para a igreja todo domingo e escuta a pregação. Mas prestar atenção no que Deus está querendo falar naquela pregação é diferente. Eu não estou dizendo que você não presta atenção, mas escutar com certeza todos nós escutamos. Mas será que nós prestamos? Mas o que o Senhor, quais são os propósitos de Deus nessa palavra? Por que Deus está falando isso? O que isso tem a ver com a minha vida? O que isso tem a ver com o meu ministério, ou com o meu trabalho, ou com o meu lar, com o meu casamento? O que isso tem a ver? As minhas razões. Deus fala, escuta a palavra, mas presta atenção nas minhas razões. O porquê que eu estou falando essas palavras. Aleluia. Escutar é diferente de prestar atenção. É fácil conhecer a Bíblia de cor, irmãos. Quer dizer, é relativamente fácil. Se você se propor a isso, você consegue. Você vai ler a Bíblia e decorar a Bíblia durante algum tempo. Talvez anos, mas um dia pode ser que você saiba ela, na grande maioria, de cor. Mas o que Deus espera de nós é que nós não nos prendamos apenas à letra da palavra. É que nós procuremos entender qual é o propósito daquela palavra. Aleluia. Isso vai gerar em nós posicionamentos, estacas. Mas presta atenção, posicionamento gera confronto. Então você vai ter gente que não vai concordar. Você vai ter gente que vai zombar. Você vai ver gente que vai se levantar contra. Mas se as tuas estacas estão firmadas de acordo com a palavra de Deus, não existe nenhum vendaval que derrube a tua tenda. Você está entendendo aí, irmão, irmã? Se as tuas estacas estão firmadas na palavra de Deus, se os teus posicionamentos são bíblicos, olha, eu não aceito isso porque a Bíblia diz assim, eu não faço isso porque a Bíblia ensina desse jeito, eu não concordo com isso porque isso está contra a vontade do meu Deus. Ah, vai se levantar muita gente. Mas a tua tenda vai ser cheia da glória. O profeta Malaquias escreveu, e eu estou encerrando, escreveu dizendo que haverá um tempo em que a diferença entre o justo e o injusto, o crente, o ímpio, o que serve a Deus e o que não serve, vai ser muito grande. Vai chegar o tempo em que vai ficar muito evidente quem é de Deus e quem não é. Está lá no livro do profeta Malaquias, eu não lembro a referência agora, mas não tem importância. Você lê o livro que você vai chegar lá. E é pequeno o livro, não é muito grande. E eu acho que nós estamos vivendo esse tempo já com bastante intensidade. Talvez piore mais ainda, com certeza vai piorar. Recentemente, na Alemanha, o governo determinou que a polícia entrasse numa casa de cristãos e tirasse a criança da guarda dos pais
porque os pais estavam educando as crianças, a filha, acho que nos princípios de Deus, do Senhor. E as autoridades não concordavam com isso, levaram a criança embora. Os pais perderam a guarda dos seus filhos, porque queriam ensinar nos caminhos do Senhor. Confronto, posicionamento. Os pais tinham duas alternativas, ou abandonar o evangelho, ou sofrer o preço. Eles escolheram sofrer o preço. Só quem escolhe sofrer o preço é que chega lá em cima, viu? Glória a Deus. Apocalipse 22:11, último texto aqui, diz assim: quem é injusto, seja injusto ainda. Quem é sujo, seja sujo ainda. E quem é justo, seja justificado ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. É o tempo que prescreveu Malaquias. É o tempo de que quem é sujo vai ficar tão sujo, mas tão sujo, que vai dar nojo. E Deus fala, em contrapartida, o que é cristão, o que é de Deus, tem que ser tão santo, mas tão santo, que vai incomodar todo mundo, porque a luz, quando ela brilha, ela revela toda a sujeira que as trevas escondem. Toda a sujeira. E quem está em trevas não quer ver as suas sujeiras sendo expostas. Quer continuar vivendo nas trevas. Outra versão diz assim, ó, continue o injusto a fazer injustiça. Continue o imundo a ser imundo. O justo continue na prática da justiça. E o santo continue a santificar-se. Aleluia. Posicionamento. Último conselho de Deus. Amplia o lugar da tua tenda, foi o primeiro conselho. Estendam-se as cortinas da tua... Ampliar o lugar da tenda é expandir a tua visão, você entender que Deus tem coisa melhor, que é possível viver diferente, que é possível ter mais, sabe? Que Deus preparou coisas novas para você. Estender a cortina da habitação fica debaixo da autoridade, fica debaixo do manto, não saia debaixo da cobertura espiritual. Terceiro lugar, não impeças, não crie problema onde eles não existem. Não volte para o lugar de onde Deus já te libertou. Não volte para o pecado, nem para o erro de onde Deus te tirou. Aleluia. Não use como argumento para a tua vida que você não consegue por causa das coisas que você viveu. Não impeças, diz a palavra. Alonga as tuas cordas, estica as cordas. Se junta com gente que quer ver a tua tenda ficar firme. Gente que quer trabalhar do teu lado, gente que tem o mesmo interesse e a mesma intenção que você. E finalmente fixa bem as tuas estacas. Tenha posicionamento de acordo com a palavra de Deus. Eu não sei se nós chegaremos a ser perseguidos como já estão sendo perseguidos em outros países. Mas se formos, nós temos que ter bem firmadas as nossas estacas. Porque o vendaval da perseguição não pode derrubar a tenda daquele que tem estacas bem firmadas na palavra de Deus. Amém? Deus falou contigo? Sabe, é tão gostoso, eu prego uma palavra, quando eu vou pregar de novo, Deus, sabe, começa a falar tudo de novo e coisas novas vêm. Que fonte inesgotável que é a palavra de Deus. Eu espero que a tua vida esteja sendo edificada por esta mensagem. Mas você pode apenas escutar. Mas você pode também prestar atenção nas razões de Deus com esta palavra. O que vai gerar fruto não é você ter ouvido esta palavra. É você prestar atenção nas razões de Deus. Nos propósitos, nas intenções de Deus a nosso respeito. Se você puder, coloque-se de pé, eu quero orar contigo. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Se você entendeu que essa palavra diz respeito à tua vida,
Eu convido você a conversar com Deus agora a esse respeito. Eu poderia simplesmente orar e encerrar essa parte, passar a palavra para o pastor para ele fazer o encerramento do culto. Mas eu quero desafiar você a tratar desse assunto com Deus hoje. Senhor, eu preciso sair dessa situação que eu estou, eu preciso mudar de vida, eu preciso experimentar coisas novas, a minha fé está ficando limitada, a minha vida cristã está morna, o meu cristianismo está sem fruto, e eu quero sair dessa situação. Se quiser, eu passo os princípios para você depois. Não tem problema não. Porque Deus deu, não deu só para mim, deu para nós. Mas conversa com Deus agora. Vou dar um minuto ou dois para você. Enquanto isso, nós vamos ficar aqui refletindo, orando, louvando a Deus, debaixo de um fundo musical tão gostoso. Aleluia. Aleluia. Fale com teu Deus a respeito de tudo aquilo que você ouviu nesta noite. O que eu devo fazer para viver o novo, para viver as coisas novas? E o Senhor falou em Isaías 43 que já está saindo, já está vindo à tona, já está vindo à luz, e que eu iria perceber, que eu ia ver isso acontecer. Ei, carai, xarandalai, malassara, balaia. Como que eu vou viver isso, Senhor? Que eu possa aplicar esses princípios, esses ensinamentos, essas recomendações. Talvez alguns de nós tenham que hoje tomar alguma decisão e abrir mão de algumas coisas na vida. O Espírito Santo pode estar trazendo à tua memória algumas situações que você precisa mudar. Ele pode estar trazendo agora à tua memória situações que não agradam a Ele. Então converse com Ele a esse respeito, porque Ele não vai deixar escondido. A palavra está penetrando até a divisão da alma e do espírito, está trazendo discernimento em intenções de coração, em pensamentos, e você vai entender o que é de Deus e o que não é, o que precisa ser mudado, o que precisa ser tirado para fora, aleluia, o que precisa ser jogado fora. Você vai entender, porque o Espírito Santo é o Espírito de santidade, o Espírito Santo é o Espírito de pureza, o Espírito Santo é santo, 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 porque Ele é o Espírito do Deus Todo Santíssimo. Reflita sobre aquilo que o Senhor vai trazer à tua memória. Ao longo desses dias, reflita sobre isso, Senhor. O que na minha vida, sabe, eu não estou experimentando coisa nova, eu não estou conseguindo ampliar minha tenda, a minha visão está limitada, eu não enxergo possibilidades, eu não estou vendo chance de mudar. Ora para Ele assim, fala para Ele, faz comigo o que nem fez com Abraão, me tira dessa situação e me mostra a grandeza do que o Senhor tem preparado para mim. Para xarama candelei balassurianda baias, riandelei xarabá candala suriandele mas candala baixuria bas. Aleluia. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai, nós oramos a Ti. Cada um de nós está se posicionando diante do Teu trono de glória nesse momento, em espírito, em nome de Jesus Cristo. Não por nosso mérito, nós não temos direito nem de chegar perto, mas por causa do sangue de Jesus. Eu posso agora chegar à Tua presença. Eu posso agora falar, Senhor, aquilo que está no meu coração diante de Ti. Eu sei que o Senhor sabe todas as coisas, mas a Tua palavra diz que aquele que confessa e deixa é que alcança misericórdia. Eu quero confessar, Senhor Deus, todas as armadilhas, todos os laços, todos os impedimentos que estão impedindo a minha visão, que estão impedindo o meu agir, o meu andar na Tua presença.
Meu Deus, ajuda, Senhor Deus, a cada um de nós aqui, aqueles que estão nos acompanhando, aqueles que ainda irão assistir. Ajuda-nos, Senhor, a nos posicionarmos corretamente de acordo com a Tua palavra. Para vivermos, Senhor, o Evangelho. Para vivermos o Teu Evangelho aqui na terra. O Evangelho do Reino, o Evangelho que transforma. O Evangelho que traz mudança. Aleluia, Jesus. Me ajuda a me livrar do fardo do passado, Senhor. Me ajuda a me libertar desse peso que eu carrego na minha alma. Que me entristecem, que me machucam, que me magoam, que me ferem. E as lágrimas da dor e do desespero não me permitem enxergar as possibilidades que o Senhor tem diante da minha vida. Ajuda-me a me livrar disso, Senhor. Dá-nos coragem, Senhor, para colocarmos esse fardo aos pés da cruz agora. Ai, achei, andei, lá, massuriada, lá, salabás. Dá-nos coragem agora para pegarmos o fardo que está sobre nós e colocarmos aos pés da cruz, porque Ele já levou sobre Ele as nossas dores, as nossas enfermidades. E o castigo que vai trazer paz estava lá sobre Ele. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Está diante de Ti, Senhor, está nas Tuas mãos agora, o coração dos Teus servos, da Tua igreja, o meu coração. Muito obrigado, Senhor, por essa palavra. Muito obrigado pela Sua misericórdia e graça sobre nós. Que a Tua bênção esteja sobre cada um aqui, Senhor. Que cada um de nós possamos estar agora, Senhor, prostrados, se não fisicamente, mas espiritualmente prostrados na Tua presença. Em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém.